amigos do nosso canal Sexualidade Feminina. Hoje o nosso tema é o Viagra feminino. Existe o Viagra feminino? Existe esse medicamento semelhante aos medicamentos de ereção masculina? Primeiro, no caso das mulheres, a ereção do clitóris não é tão importante assim para o prazer feminino quanto a ereção é para o prazer masculino. Então são situações completamente distintas. A sexualidade da mulher também não começa 1 hora antes do sexo para que ela tome um medicamento e logo em seguida se sinta excitada. Eu gosto de dizer que a sexualidade feminina começa 24 horas antes, porque a sexualidade da mulher é muito ligada aos aspectos afetivos, à relação amorosa, então exige todo um contexto para que as mulheres se sintam bem sexualmente, na maioria das vezes. É claro que existem mulheres que têm prazer momentâneo, fazem sexo casual, com naturalidade, mas a maioria das mulheres dá muito valor assim à questão afetiva na relação sexual. Mas esse medicamento, a flibanserina, ele é um medicamento que ele foi inventado para melhorar o desejo sexual da mulher. Foi inventado para aquelas mulheres que têm pouco desejo sexual. E ele, de uma certa forma, cumpre o seu papel. Ele tem um efeito positivo sobre o desejo sexual feminino. O problema da flibanserina são os efeitos colaterais. É um medicamento que, principalmente quando ele é tomado juntamente com bebida alcoólica, ele pode ter efeitos sérios sobre o organismo da mulher. Então, os seus efeitos colaterais limitam o uso dessa medicação. A maioria dos medicamentos que são usados assim para melhorar o prazer da mulher são medicamentos que fazem aumentar a dopamina. Hoje a gente tem vários medicamentos que aumentam a dopamina, o principal dele é a bupropiona. A bupropiona tem um efeito semelhante à flibanserina, mas tem efeitos colaterais menores. Embora a sua ação também seja de menor efeito, mas os efeitos colaterais são menores. Então, praticamente, se a gente pudesse chamar que existe um Viagra feminino, ou chamar um medicamento que aumente o desejo sexual feminino, ou ele seria os hormônios à base de testosterona, ou ele seria aqueles que aumentam a dopamina, que no caso mais utilizado seria a bupropiona. Se a gente fosse dizer assim, qual é o Viagra feminino? E se fosse comparar assim, o Viagra é o medicamento que dá ereção nos homens, quais os medicamentos que dão ereção no clitóris? A gente poderia dizer que é o vibrador, o sexo oral e a masturbação. Então a gente pode dizer que os Viagras femininos são esses três componentes: masturbação, sexo oral e vibradores. Por outro lado, os outros medicamentos são medicamentos que podem melhorar o desejo sexual em determinadas situações específicas. Medicamentos que não podem ser usados por todas as mulheres, que não podem ser usados em todas as situações. Mas existe sim medicamentos que são úteis para melhorar o desejo sexual da mulher, tanto do ponto de vista hormonal quanto do ponto de vista da dopamina. Nós já falamos sobre eles aqui nos nossos outros vídeos. Mas em relação ao Viagra feminina, esse medicamento Viagra feminino, ou semelhante ao Viagra feminino, ele não existe. Não existe porque ele não precisa existir. A mulher tem outros mecanismos de sentir prazer do que o homem. A mulher tem outras necessidades sexuais do que o homem. O mecanismo de ação dos medicamentos precisa ser diferente do dos homens. Então, nós não precisamos ter um Viagra feminino. Nós precisamos ter medicamentos que ajudem a mulher a melhorar o seu prazer como um todo. E é isso que se procura hoje em dia e que na prática a gente tem tentado conseguir. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.